noite, amados. A paz do Senhor a todos. Vamos nos colocar de pé. Na Bíblia, nós vemos uma história onde Pedro, Jesus, estava em Cesareia de Filipe. E naquele momento ele perguntou assim: como que as pessoas daqui me veem? Aí disseram: uns te veem como Elias, outros te veem como profeta. E ele perguntou: como vocês me veem? E aí Pedro disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. E naquele momento nós vemos que Deus fala para ele assim: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E nós vemos que naquela época era uma época de idolatria, era uma época de perseguição, e nós estamos de pé. Desde aquela época a igreja está de pé, porque foi Jesus que instituiu a igreja, e Ele é a rocha, Ele é a pedra que a igreja foi instituída. E aí eu também me lembro daquela passagem sobre a pessoa que edificou a sua casa sobre a areia e o que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que edificou sobre a areia, veio as tempestades, vento, e derrubou a casa. E aquele que edificou sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré, veio o vento, veio a tempestade, e a casa não foi derrubada. E que nós possamos hoje ter a ciência que devemos estar edificados sobre a rocha, que é Jesus Cristo de Nazaré. Pode vir a perseguição, pode vir o que for, sempre ficaremos de pé, pois com Jesus somos mais que vencedores. Feche seus olhos. Senhor Deus, queremos pedir, Pai, que o Senhor, Pai, receba o nosso louvor essa noite, Deus. Fala conosco, Pai, através do louvor, Pai. Se faça presente aqui entre nós, Deus, essa noite, pois Tu és bem-vindo entre nós, Pai. Nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos em Teu nome, Deus. Só Ele, vem, Senhor Jesus. Diga a Jesus que Ele é bem-vindo aqui essa noite. Diga a Ele: Pai, Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. Te adoramos, Deus, em espírito e em verdade, Pai. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós, Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Pega suas mãos aos céus e diga isso. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Diga. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Tu és bem-vindo entre nós. Tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. Receba os louvores.
Fica assim, ó. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não desesperados. Estamos o quê? Estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos da igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Diga, perseguidos, perseguidos, mas não abandonados, mas não destruídos. Estamos o quê? Estamos de pé. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós temos. Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Diga, a perseguição. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos. O que nos move é o que nós cremos. Diga, Nação Santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Suas palmas. Perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Um pouquinho antigo, mas eu creio que todos os irmãos conhecem. Ele diz assim, ó: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas
mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Diga! Autoridade e poder, unido em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá. Vamos ficar por isso. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim é o Senhor em volta do seu povo. Autoridade e poder, o domínio em suas mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Cale-se diante dele a terra, dobre os joelhos, ergam as mãos, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Diga não! Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Quero ver só a igreja agora, hein? Os que confiam. Os que confiam. Tá bonito, cante mais forte. Autoridade e poder, cale-se diante dele a terra, pois o Senhor é Deus, o Senhor é Rei dos povos. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá pra viver. Não dá, sem Jesus não dá. Glória a Deus! Diga! Com versos de louvor,
de promessas olhou pra mim e se revelou, sendo Deus o impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Chegou o tempo da restauração. Durício, com vestes de louvor, eu toquei no altar e vivi a restituição. O Deus de promessas olhou pra mim e se revelou, sendo Deus o impossível. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Minha vitória veio pela fé. Se levante, irmão, fique de pé. Acredite, sua sorte vai mudar. Diga! Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Chegou o tempo. Só a igreja, bateria, mudou, mudou. De humilhação, chegou o tempo da restauração. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de angústia, o tempo de vergonha. Mudou, mudou. Passou, passou o tempo de humilhação. Chegou o tempo da restauração. Glória a Deus. Aleluia. Feche teus olhos nesse momento. Peça a Deus que venha trazer avivamento sobre nossas vidas. Nós precisamos ser avivados a cada dia mais e mais. Precisamos sempre buscar o avivamento. Enche esse ambiente, enche esse lugar.
te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Peça isso. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Vamos cantar do início. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o seu espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Diga isso. O céu descer, a terra clamar, a terra chamar. Mais uma vez queremos ver o céu descer, Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel.
Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez e fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Peça isso a Ele, peça isso a Ele. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Peça isso a Ele, peça isso a Ele. Um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus. Nós proclamamos, poderoso é, grandioso é, como um trovão impetuoso, poderoso é, grandioso é, que vem aos céus. Proclamamos, poderoso é, grandioso é. Oh, oh, Vamos, Pai, te exaltamos, Deus. Aleluia. Trovão impetuoso, que vem aos céus. Nós proclamamos, vitorioso és, na tempestade está. Seu nome infalível é, os reinos vêm e vão, seu trono acima está. Seu nome imutável é. Nós te adoramos, Pai, em espírito e em verdade, Deus. Sabemos, Deus, que Tu és vitorioso, Pai. Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre, Deus. Nós cremos em Tuas promessas, Pai. Nós cremos em Tuas promessas para nossas vidas, Deus. Nós te adoramos, Deus, pois Tu és, Pai, Senhor e Rei, Pai. Tu governas, Pai, acima de tudo. Tu governas, Pai, acima de todos. Aleluia. Acima de tudo, acima de tudo, está o Senhor.
entronizado. Os anjos e os homens, os céus e a terra, montanhas e mares declaram quem tu és. Diga! Tu és Senhor e Rei, governa sobre o universo, justo e fiel, vestido de glória e poder, coroado estás, para sempre ficarás, estrados aos teus pés. Erguemos o teu
Possa vir a honra, a glória e todo louvor. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Você pode levantar as suas mãos aos céus, dar graças a Deus. Suas mãos aos céus e dê graças a Deus. Você pode fechar os seus olhos um pouquinho e dê graças a Deus. Oh, aleluia. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou, de gratos louvores, meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as suas obras, pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Diga! Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Toda terra celebra-te com cânticos de júbilos, pois tu és o Deus Criador. Levante suas mãos aos céus e adore o nome dele. Adore o nome dele, aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Você pode adorar o nome dele, queridos. Venha se render o nome do Senhor. Diga glórias a Deus, aleluia. Oh, aleluia, oh, aleluia. Oh, aleluia. Bendito seja o teu nome, Jesus, aleluia. Aleluia, aleluia. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. A honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei
a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. A honra vai, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Se você tem um motivo para adorar a Ele, adore. Se você tem um motivo de gratidão, de exaltar o nome dEle, exalte. Oh, aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Tu és adorado, tu és digno de honra, tu és digno do louvor. Oh, tu és digno, Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. 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 Louvado seja o teu nome. Tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores, diga, tu és bem-vindo entre nós, tu és bem-vindo entre nós. Receba os louvores. O Espírito Santo já chegou aqui, gente. Precisamos ser mais tocados por Ele, visitados pelo Espírito Santo. Nós já estamos cansados de cultuar a Deus tristes. Eu não sei qual é a sua realidade hoje, mas busque uma alegria no seu coração. Busque uma alegria na sua alma. Não é o momento de você simplesmente entrar por essas portas ao domingo e cultuar a Deus com a sua religiosidade. É o momento de abrirmos o nosso coração a Ti, Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Diga com o seu coração, a honra. Igreja, você e Deus, você e Deus. Com uma alegria no coração, diga, a honra. Ao Rei Jesus.
Será que o seu glória pode chegar aos céus? Há um barulho que Deus gosta. Esse barulho não sai só dos instrumentos, sai da sua boca também. Se você quer a vitória do Senhor, faça aquele barulho que os céus se sentem incomodados e o Espírito desce. Oh, aleluia. Esse é o melhor barulho que chega nos céus. São crentes, pessoas que abrem o coração para Deus. Dependente do que você está vivendo, você abre o coração para o Senhor. Ele está aqui, queridos. Ele está aqui. Será que você pode glorificar o nome dEle, exaltar o nome dEle? Seja bem-vindo entre nós, Espírito Santo. Seja bem-vindo no nosso coração, Espírito Santo. Seja bem-vindo na nossa vida, seja bem-vindo na nossa família. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Seja bem-vindo, o único que é digno de receber o louvor e a adoração. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Deus único. Seja bem-vindo, Jesus. Há um momento que a gente tem que esquecer a pessoa que está do nosso lado, e você e Deus. Estamos cansados de igrejas cheias, mas igrejas frias. Igrejas frias. Igreja que no meio do louvor olha para o lado, conversa, bate papo. Olha o que está acontecendo no WhatsApp. Estamos cheios de igrejas frias. Igrejas que precisam de um derramado do Espírito Santo diferente. Que você seja essa igreja, meu irmão. Que você não seja essa igreja desse século. Igreja cheia de preconceitos. Mas que você seja a igreja do Senhor. Uma igreja vencedora. Uma igreja cheia dos milagres do Senhor. Uma igreja que tem uma visão profética nesta terra. Uma igreja que tem mudado o seu caminho. Não um caminho dessa normalidade que nós estamos vendo, dessa formalidade, mas um caminho diferente. Um caminho que a gente sinta a presença de Deus na nossa alma, na nossa vida. Queridos, você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Oh, aleluia. Nós somos a igreja do Senhor nesta terra. Aleluia. Você faz a diferença neste mundo, rapaz. Você faz a diferença na empresa que você trabalha. Tu faz a diferença em qualquer lugar, porque você é a igreja do Senhor. Somos a igreja. Somos a igreja, somos a igreja. Somos a igreja. E o maior problema da igreja atual é que ela não adora mais a Deus. Ela adora o perfil do culto. Se o irmão X estiver, funciona. Se o pastor tal estiver, funciona. Se tiver um convidado, funciona. Não. Você é a igreja. Você é funcional. Você tem uma funcionabilidade nesta terra. Quando tu fala, o poder de Deus desce. Imagina quando nós nos ajuntamos e todos nós damos glória ao Senhor. Queridos, o inferno treme.
Os demônios têm que partir em retirada. O mal tem que sair da nossa vida. O mal tem que sair da nossa casa. A prosperidade chega. Mas quando nos ajuntamos como igreja do Senhor, queridos, o Espírito Santo desce. Tudo muda. Hoje, se tem alguém doente na sua casa, a cura está acontecendo. Nós nos reunimos aqui como igreja. Somos a igreja do Senhor. Ele manda lá baixo e anda lá baixo. Ele anda, chamando lá baixo. Joga para cima a sua adoração, querido. Se preocupe com a pessoa que está do seu lado, não. Joga para cima, ora, busca, pule, salte. Você é a igreja do Senhor. Você é mais que vencedor. Você é a igreja. Igreja. Marche, igreja. Marche, igreja! Marche, igreja! Vamos marchar! É pra frente que se anda! Vamos marchar! Vamos vencer! Igreja do Senhor! Vamos marchar! Vamos vencer! Aleluia! Arianda raba subi canta ramana mana erema. Aleluia. Aleluia. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Quero ouvir você, diga glória. Glória. Essa igreja. Eu acho que pode ser mais forte. Vai.
o clarim que chama os crentes. A batalha já soou, Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou, e o inimigo em retirada, seu furor patenteou, mas vencendo vem Jesus. Esse é o som da igreja. Glórias! Glória! Chamandaraba, remandaraba, subiandaraba, subicandarabana. Ele mandou, chamandaraba, namanamana. Oh, glória! Diga bem forte. Glória, glória. Eis que em glória refulgente, oi, sobre as nuvens descerá, e as nações e os reis da terra com poder governará, sim, em paz e santidade. Olha, toda a terra regerá, vencendo vem Jesus. Para você receber a sua vitória amanhã, diga glória, vai. Tudo vai dar certo para você amanhã. Vencendo vem Jesus. Tem crente aí para dar glória? Tem crente aí para aplaudir Jesus? Tem crente para aplaudir Jesus? Tem crente aí, queridos? Eu acho que tem crente aí neste lugar, hein? Eu acho que tem uma igreja remida aí neste lugar, hein? Tem alegria no seu coração, querido. Já refugia a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo ouvirão as suas leis, e os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. Cadê as suas palmas comigo? Vai, ó, glória! Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo vem Jesus. Diga glória, vai! Glória, glória, aleluia. Oh, glória, glória, glória. Só as palmas comigo, vamos lá, glória, vai, ó. Tô ouvindo sua voz, vamos lá, gente.
glória. Vencendo, vem Jesus. Dê um beijo, um abraço, faça um cafuné nesta pessoa que está ao seu lado e diga para ela que Jesus te abençoe rica e abundantemente. Amém, queridos? Amém. Tome seu lugar, sente um pouco, sente um pouquinho. Pega esse púlpito para mim, alguém, por favor. Quem está hoje responsável pelos anúncios, por favor. Amém. Vamos ouvir os nossos anúncios, querido. Daqui a pouco eu volto, tá? Vamos ouvir rapidinho nossos anúncios. A paz do Senhor, família Nova Vida. Vamos aos nossos anúncios. No dia 25 do 11, culto dos homens, às 19 horas. No dia 26 do 11, evangelismo. Os interessados é só procurar o Bruno, Felipe e Flávio, às 16 horas. No dia 2 de dezembro, 2 e 3, Strong Leader. No dia 2, às 19h30 e no dia 3, às 8 horas da manhã. Tem o nosso Natal, que será no dia 25, no estacionamento. Será um Natal diferente. Que Natal é esse diferente? Com presépio humano. Vai ter a nossa ceia e as distribuições das cestas básicas. Então, não deixam de participar, traz o alimento, coloca aqui, tá? Vai ser um dia muito especial. Então, é um projeto que Deus colocou no coração do pastor, e tenho certeza que esse dia vai ser muito, mas muito especial. Para 2023, jantar de casais. Quem quiser, os interessados, é só procurar o Reis. O encontro de casais vai ser em Angra dos Reis. E agora vamos para os nossos anúncios semanais, que terça-feira, às 19h30, culto da família. Quarta-feira, Bom Dia Espírito Santo, às 8 horas da manhã. Quinta-feira, às 19h30, culto de oração com a temporada Coisas da Vida. Domingo pela manhã, às 7h30, oração. Às 8h30, nossa escola bíblica dominical, que tem sido assim uma benção. É um domingo assim de manhã de muito aprendizado, de muito conhecimento. O diácono Giovanni tem trago muitos materiais enriquecedores, que vêm enriquecer mais ainda o nosso conhecimento, o nosso aprendizado. Então, não deixe de participar da nossa escola bíblica dominical, que é às 8h30 da manhã. Às 8h30 também tem a nossa EBD dos juniores, que é de 6 a 11 anos, também às 8h30. Não deixe de trazer seus pequenos, tá? Porque tem sido também muita benção de manhã. E às 10 horas, nosso culto matinal. Às 18 horas, nosso culto de louvor e adoração, o qual nós estamos fazendo parte. Cantina hoje é pizza, tá bem light, tá? Então, vocês podem comer, que amanhã é segunda-feira. Então, eu sei que todo mundo vai ir para a academia para malhar. Então, dá para comer essa pizzazinha. Aproveita, paga para o irmão hoje, gente, tá bom? E agradeço a oportunidade e que tenhamos um culto abençoado em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Só queria falar sobre o Strong Leader, que são líderes fortes. Nós vamos começar dia 2, sexta-feira, nós vamos ter uma abertura. Vou estar trazendo 3 séries, né, que nós vamos trabalhar com os obreiros, logo na sexta-feira. E no sábado começamos às 8 horas, temos um café da manhã que vai ser servido para os irmãos, e o almoço também. Então, vamos de 8 às 17. No sábado eu tenho mais 10 séries de mensagens para pregar para os irmãos. Amém? Quer dizer, 10 palestras, né, que nós vamos trazer, falando sobre a nossa vida e o que nós precisamos para o ano que vai entrar. Nós vamos
colocar o novo slogan aqui do ano de 2023, né? Já estamos preparando tudo, então você tem essa oportunidade. O ano de 2023, nós vamos falar sobre algo assim que vai bater totalmente ao contrário daquilo que a gente pensa que vai acontecer no ano de 2023. Nós somos a igreja, amém, amados? Então, nós vamos viver tempos grandiosos em 2023. Quem crê assim, diga amém. Amém. Diga para o seu irmão, o tempo de cantar chegou. Não, espera aí. Diga para o seu irmão mais uma vez, o tempo de cantar chegou. Fique tranquilo, né? É a hora, é o momento da gente celebrar e adorar o nome do Senhor. Então, você tem essa oportunidade de Strong Leader, sexta-feira, 3 palestras, e no outro dia, mais 10 palestras, né? Queridos, eu chamo a atenção dos obreiros e os diáconos da igreja da seguinte forma, porque preparar hoje 10 mais 3, 13 temas para a gente trabalhar, é muito difícil. Eu já estou pegando isso há um mês e pouco atrás, trabalhando. Você sabe que a minha mensagem sempre tem slide, né? Eu queria ser como Robson, como outros que vêm aqui, que abrem a Bíblia e pregam, que é uma maravilha, né? Mas eu não, eu sou um camarada temático, eu trago os slides, algumas figuras, tem algumas coisas que nós vamos fazer aqui sobre relacionamento, a forma que você vê. Tem 2 lados, né? E muitas das vezes, quando Deus entra, você consegue enxergar os 2 lados. Mas muitas das vezes, quando Deus não está no meio, a gente não consegue enxergar. Nós vamos falar sobre esse assunto aqui, então você tem essa oportunidade, você, obreiro desta casa, de estar junto conosco. Muitas das vezes nós ficamos com o coração entristecido, porque tem muita gente que já fez a sua agenda, já colocou já uma data, essa data para sair, então nosso coração fica triste, porque obreiros que não vão aproveitar uma oportunidade tão rica que Deus está nos dando. E repito mais uma vez, não é fácil preparar essa série de mensagens, né, para um dia e outro, não é fácil falar o dia todo, sabe, o dia todo, você sabe que quando eu tenho Strong Leader aqui, no outro dia, a minha voz foi embora, porque eu falo o tempo todo, quem dirige louvor sou eu aqui, junto com os irmãos, eu tenho músicas, né, louvores certo para cada ministração, então é um dia muito pesado, para mim então é muito pesado, e eu gostaria que você valorizasse isso, desse esse valor, porque você pensa que o pastor ele não tem nada para fazer, né? Ele só fica aqui lendo a Bíblia, escrevendo. Se você pensa que é assim, meu irmão, você está completamente enganado, né? E outra, uma parte da noite, o dia todo com a igreja, com ar-condicionado ligado, com tudo isso gasta. Então, é um investimento que está sendo feito para a sua vida, vocês, obreiros da casa do Senhor. Já mandei um vídeo para todos os grupos, fiz uma filmagem com muito carinho, com uma abertura. Todos os grupos, está com a minha fala, está com o vídeo, chamando você para esse trabalho que vai acontecer. Já estou anunciando um mês antes, para que você se prepare, para que você esteja aqui. Tem obreiros aqui, que nesse ano, essa é o quarto Strong Leader, não participou de nenhum, sabia? Tem obreiros aqui, que não participou de nenhum, né? Eu acho isso uma vergonha, você que é obreiro da casa do Senhor. Então, querido, se programe, esteja conosco. Ah, pastor, eu tenho que sair com a família. Sim, marca outro dia, tá bom? Ah, eu tenho que fazer alguma coisa. Tá, vamos dar prioridade àquilo que Deus está preparando para a gente. Amém, queridos? Chama a sua atenção, o amém foi curto, né? Porque eu sei que os obreiros aqui são desse jeito mesmo, são meio assim, meio tal. Mas Deus vai enviar pessoas, sabe? Que venha tomar o seu lugar. Me desculpa a expressão, né? E que você venha ficar de stand-by, né? Que tem mais um desafio maior no coração de servir a Deus de uma forma diferenciada. Amém, amados? Eu sei que novembro e dezembro é um mês difícil, onde as pessoas saem aos domingos para ir para o shopping, para comprar aquelas roupas bacanas, que o pessoal daqui é gente boa demais, né? Gosta de viajar, essa igreja é desse jeito. Sempre novembro e dezembro é um momento que a nossa membresia fica um pouquinho enxugada, mas eu tenho pedido a Deus, que Deus mande pessoas para que esteja aqui, para serem renovados pelo poder e a unção do nosso Deus. Amém, amados? Então, que esse programa de final de ano, nós estamos terminando, todos os departamentos já fizeram o seu papel, já estão terminando, já estão fechando, já estão com planejamento para o ano que vem. Então, dezembro é a nossa última reunião, nós vamos fazer o Natal diferente para a comunidade, então, só esses dois compromissos que temos. Então, peço a sua atenção. Amém? Amém. Vamos fazer o nosso ofertório, não sei se você trouxe sua oferta, seu dízimo hoje, eu quero agradecer.
gentileza, só um pouquinho. Hoje eu estou aqui com o pastor Robson, é uma alegria ter de volta, né, com tudo que ele tem para nos dar. Eu sei que hoje vai ser uma noite diferente também, amém, amados? Porque o Espírito Santo está aqui e vai usá-lo de uma forma maravilhosa. Você crê assim? Vamos aplaudir Jesus pela vida do Robson. Deus abençoe, tá? Obrigado. Sempre bem-vindo. Obrigado. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz. Paz do Senhor, irmãos. A vitória é nossa. Está fraco, mas vai melhorar. Glória a Deus. Irmãos, estou feliz de poder retornar a essa linda igreja, rever o pastor Ney, sua família. Deus abençoe alguns irmãos, né, que eu fiz amizade aqui. Eu sou ruim de nome, mas pelos rostos eu reconheço. Deus abençoe, me faça acompanhado da minha esposa, a missionária Falha, minha filha Thalita. A gente está vindo aí, elas, na verdade, né, estão vindo aí de uma pegada forte. Tem uma conferência de jovens na nossa igreja, então elas estão desde ontem. Hoje estivemos lá pela manhã, mas teremos esse compromisso aqui. Graças a Deus, nosso pastor compreende esse nosso chamado. É com muita alegria que eu estou aqui com vocês nessa noite. Bom, não sou como o pastor Ney, que traz slide, mas trago aqui o meu esboço no papel. E glória a Deus por isso. Irmãos, o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Eu quero dividir com vocês uma palavra de esperança. A gente que auxilia também na igreja, como pastor, a gente tem que estar ligado no que Deus quer falar no culto. E, para mim, isso é de suma importância, independente de onde eu esteja. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 43. João, capítulo 4, versículo de número 43. Diz assim, o texto está ali no telão, a gente lê pelo telão, que aí fica só uma tradução, tá bom, gente? Vamos lá. E 2 dias depois, partiu dali e foi para a Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, vista todas as coisas que fizera em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho, e havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele, e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque estava à morte. Então, Jesus lhe disse, se não virdes os sinais e milagres, não crereis? Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus, vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe dissera e partiu. Pode sentar. Glória a Deus. Pois o nosso irmão aí, o tecladista abençoado, quiser dar uma força aqui, eu vou ficar grato. Irmãos, pensando nesse domingo, a gente sabe que domingo é o primeiro dia da semana, e eu sempre tenho assim a preocupação de trazer uma palavra que norteie a nossa semana. Por quê? Eu acho que eu já disse isso aqui da primeira vez, e vou repetir. Tem pessoas que só podem estar na igreja no domingo. Não é porque são crentes domingueiros, é porque têm afazeres durante a semana, estudam, trabalham. E eu achei interessante também esse texto para esse dia. Hoje é 20 de novembro, praticamente 1 mês e 10 dias para terminar o ano. Essa é uma época, pastor Ney, que isso é de forma universal, que parece que gera uma euforia nas pessoas. E não há nenhum problema nisso, porque é uma época também que quem está trabalhando recebe um dinheiro a mais, há uma perspectiva de melhora de casa, de troca de imóveis, tudo isso é válido. E ninguém está aqui pregando contra isso. Mas eu quero usar esse texto como pano de fundo para trazer para vocês, compartilhar com vocês algumas coisas que Deus colocou no meu coração. Você sabe aqui que Jesus está cumprindo o seu ministério terreno. Jesus está com notoriedade em todas as regiões, porque
no capítulo 2, Jesus já tinha operado o primeiro milagre. O primeiro milagre Jesus opera numa festa, em um casamento. Você provavelmente conhece a história. Jesus está em uma festa que ele é convidado, Maria vai identificar que o vinho está acabando e vai anunciar isso a Jesus, e Jesus, no momento certo, vai transformar aquela vergonha em alegria, a ponto do mestre Sala dizer que todo homem serve primeiro o bom vinho e depois o inferior, mas ele vai dizer para o noivo: tu, porém, guardaste o bom vinho até o final. É Jesus operando, é Jesus mudando o cenário. O capítulo 4 também é marcante, porque Jesus vai passar por um território que o judeu não considerava, que era Samaria. Jesus está indo falar com uma mulher que a sociedade rejeitava. A saber que o samaritano também era judeu, mas não era um judeu puro. Então o judeu religioso, ele excluía o samaritano. Eu achei interessante a fala do pastor Ney. A igreja, ela não pode ser uma igreja que exclui, a igreja tem que incluir. Só que quem chega tem que se adequar. Isso aqui é interessante. Jesus vai ter um diálogo com a samaritana, vai transformar a vida daquela mulher, uma mulher que tinha vida dúbia, uma vida que não era de testemunho, e Jesus transforma, porque por onde Jesus passa, Jesus transforma, por onde Jesus passa, Jesus muda. É por isso que vir ao culto não pode ser um ato religioso, não pode ser um costume. Tem gente que diz: eu tenho um costume de ir para o culto. Com todo respeito a você que me assiste, a você que está aqui, quem tem só costume de vir para o culto, sem perspectiva de cultuar, entra de um jeito e sai do mesmo jeito. Por quê? Porque culto não é lugar de liturgia só, culto não é um lugar comum, culto é um ambiente propício para Jesus operar, para Jesus mudar, para alguém que entrou sem perspectiva sair daqui com uma palavra de esperança. Por quê? Porque a palavra que gera fé é a palavra de Deus, é uma palavra lançada, é uma palavra proferida, é um louvor cantado, e a história pode mudar. E é sobre essa proposta que eu quero pregar nessa noite. Você sabe aqui que quem está governando, reinando, é Herodes. E Herodes é o mesmo que mandou matar João Batista. E Jesus está cumprindo o ministério terreno, e Herodes não tinha amor por Jesus. Na verdade, ele não tinha simpatia, por Jesus. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, porque diferente, e eu falei isso hoje lá em casa no almoço, diferente do que se pensa, essa coisa de colocar expectativa em homem é antiga. Essa coisa de achar, e contextualizando com os nossos dias, de quem faz o culto acontecer é fulano de tal. E aproveitando a fala do pastor, eu estou muito à vontade aqui para falar isso, é que Deus usa a nossa instrumentalidade, mas se eu não estivesse aqui pregando, alguém ia pregar e Deus ia operar do mesmo jeito. Porque Deus não está preso a nome, Deus não está preso a curtida no Facebook, e nenhum pecado nisso, porque eu uso bastante. Não, Deus não está preso a quem é o instrumento, porque a gente é só o instrumento, mas é Ele que usa. Aleluia! Eu acho isso aqui interessante, que o chefe, o oficial, ele vai se desprender de alguns paradigmas, e é isso que eu quero pregar nessa noite. Se a gente quiser ver a nossa vida mudar, a gente vai ter que se desprender de alguns paradigmas. Primeiro, ele é oficial, ele não é só um oficial, ele é alguém de patente alta, e toda patente alta, no bom sentido da palavra, no reinado de Herodes, tinha prestígio. Só que ele tem patente alta, só que ele ouviu falar de Jesus. E ouvindo falar de Jesus, como ele não é bobo, ele tem um problema em casa, ele está entendendo que a patente não resolve. O seu rei também não resolve. O seu dinheiro, porque ele tinha, também não resolve. Ele vai se desprender. E vai até quem pode resolver. Só que segura para você dar glória com entendimento, ele está em uma região, e ele vai andar ou subir aproximadamente 32 quilômetros. E já vale uma aplicação, você dá glória se você entender que ele merece. Quem precisa, não pode inventar desculpa. Quem precisa, tem que mostrar que precisa para quem pode resolver.
Alguém está preocupado? Eu vou falar isso aqui bem tranquilo. Com o resultado das eleições, a igreja sempre dependeu de Jesus e vai continuar dependendo de Jesus. Eu vou repetir porque foi pouca gente que veio comigo. A igreja sempre dependeu de Jesus e vai continuar dependendo de Jesus. Roma tentou parar a igreja, pastor, mas não parou. Ninguém para a igreja. A igreja continua, levanta a mão por favor, sendo de Jesus. Então quem quer, meu amigo tecladista, você é uma bênção. Vou trazer um chocolate da próxima vez. Sei que tu gosta. É, porque tem uns irmãos que a gente pede para tocar, eles tocam, mas isso é outra mensagem. Deixa eu para outro dia, para você não perder o fio. Isso é em outro lugar, não é aqui. Olha para cá. Então ele está tendo uma necessidade, ele é autoridade, ele vai percorrer 32 quilômetros para falar com Jesus, que tem mais autoridade do que ele, porque Jesus não tem só autoridade, Jesus tem poder. Eu vou repetir, Jesus não só tem autoridade, Jesus tem poder. Posso fazer uma analogia só para você entender? Quem trabalha na área de segurança, policial, entende, o guarda de trânsito tem autoridade para apitar e o carro parar, mas ele tem poder? Não. Por quê? Porque se o carro quiser, o carro atropela e vai pagar a conta, vai ser preso, vai ser perseguido. Mas Jesus não. Jesus tem autoridade e poder para dizer, para. Aleluia. Alguém já entendeu? Jesus tem autoridade para dizer, sai daqui com a cabeça erguida, porque eu tenho poder para fazer o que eu estou dizendo que eu vou fazer na tua vida. Eu estou pentecostal nessa noite, estou bem à vontade. É Jesus dizendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade para mudar o que eu tiver que mudar. Tá bom, pregador? Qual é o ensinamento? Ele é autoridade. Diga, ele é autoridade. E sabe o que atrapalha hoje, gente, no nosso meio? É que a gente entra às vezes de salto alto. Não de salto alto, igual minha esposa e minha filha vieram, estão passando uma luta ali, tiraram até o sapato. Cada um com seus problemas. As irmãs entendem. Ela tá, meu pé tá doendo. Eu falei, tira, mas vamos ver, tira, é melhor tirar. Porque a gente fica com essa preocupação do que vão pensar. E isso veio agora, não está no esboço. O que vão pensar não alivia minhas dores. Mas se me verem chorando no culto, o que vão pensar? Eu não estou nem aí para o que vão pensar. Eu não conheço esse ministério, avaliador de lágrima. Gente que fica no culto, fulano está chorando, o outro está pulando. Meu filho, eu vim para adorar, eu vim para bendizer, eu vim para glorificar aquele que pode mudar a minha história. Pastor, mas você falou de novembro e dezembro. Por quê? Porque esse é o mês que alguém fica feliz e alguém fica frustrado. É ou não é? O plano era mudar de carro até julho. Agora só se for de 2023. Isso em expectativa humana. Porque Deus não é como nós. Nós habitamos no Cronos, daqui a pouco o culto acaba. E Deus habita na eternidade. Ele é o mesmo de ontem, hoje e será eternamente, eu acreditando ou não. Então essa frustração é coisa nossa. E se Deus fizer, alguém já cantava, Ele é Deus. E se não fizer, continua sendo Deus e ponto final. E como diz alguém que eu conheço, quem gostar da glória e quem não gostar vai ter que dar glória para disfarçar. Só que este oficial, ele se desprende da sua autoridade e patente, porque ele entende que a sua soberania é diante dos homens e não diante de Jesus. E é isso que a gente tem que entender. Aqui dentro, todo mundo é servo. Quem prega é servo. Quem pastoreia é servo. Quem toca é servo. Quem canta é servo. Irmão, o mais rico aqui de Vila Rosali, que eu não sei quem é, aqui dentro é servo. E como servo tem que entender que ele é Senhor. E o servo não manda no Senhor. É o Senhor que manda no servo. Eu não sei se você vai dar glória, mas eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração. O Senhor falou no meu coração de tarde. Robson, se você quiser ver algumas coisas mudarem na sua vida, a tua credencial de pastor vale aqui para algumas pessoas.
A tua prerrogativa de pregador é muito boa para algumas pessoas, mas para mim, dependente eterno de Jesus. Mas vamos seguir. Ele vai percorrer 32 quilômetros, porque ele vai levar um problema que não estava ao seu alcance resolver. O texto é emblemático. Jesus, ele vai dizer, eu vou sair da terra original minha, porque o profeta não tem honra na sua pátria. Sabe o que Jesus estava dizendo? Não é que Jesus deixou de profetizar. Tem gente que pega isso aqui, eu sei que essa é uma igreja bíblica, e interpreta ao seu bel prazer. A Bíblia não se interpreta ao seu bel prazer, não. Jesus está dizendo, o profeta não tem honra na sua pátria. Ele não está dizendo para ninguém no dia de hoje largar a sua igreja. Ele não está dizendo isso. O que ele está dizendo é o seguinte, o profeta não tem honra na sua pátria, porque quem era para aceitar não aceitou. Quem era para acreditar não acreditou. E aí, o oficial, ele não conhecia a Torá, ele não ia à sinagoga, mas ele ouviu falar de Jesus, e isso aqui é que muda, irmão. Não é como eu chego, é como eu me comporto na presença dele. Não é quando eu venho, é quando eu venho e como eu me comporto. Eu vou liberar uma palavra para você. O oficial está largando um problema em casa que ele não pode resolver e está indo até Jesus. Qual é a nossa finalidade de vir para o culto? Cada culto é um culto, gente. E o culto de ontem não vai ser igual ao de hoje. E se tiver culto amanhã, não será igual ao de hoje. Por quê? Cada culto é uma oportunidade. Só que quem vai até Jesus tem que estar focado no que quer. Eu sei que isso é chato, mas eu vou fazer só uma vez. Diz para quem está perto de você. Quem vai até Jesus... Não, fala com o olhar de profeta. Quem vai até Jesus... tem que estar focado no que quer. Agora você não precisa falar não, que é eu que vou falar. Agora vai ter que obedecer o que ele manda. Ih, sumiu glória. Porque Jesus não é garçom. Igreja não é restaurante. Porque lá no rodízio você fala, estou pagando, bota mais. Lá no restaurante, no Outback, ou onde você for aí, nos mais tops que tem no Rio de Janeiro, eu estou pagando, tem que me servir. E na igreja eu peço, e fico esperando. Na igreja eu peço, e obedeço como ele manda. Por quê? Ele está indo até Jesus. Jesus, na sua onisciência, sabe qual é o problema e qual é a ideia dele. A ideia é dizer, Jesus, desce comigo, porque o meu filho está à morte. Senso de prioridade. Ele não está perdendo tempo, ele não está preocupado que estão olhando que ele é oficial. Gente, deixa eu falar isso aqui, que isso aqui desceu agora. Não fique preocupado com pessoas que ficam te olhando, como você ora, como você adora. Um dia o irmão falou para mim, pastor, fulano chora muito. Eu falei, mas você não sente nada, perde o culto olhando para a lágrima de fulano. Se fulano chora, deixa chorar, porque chorar na presença dele ainda dá resultado. O oficial vai seguir. E o texto diz, versículo 47, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia. Opa, peraí, tem uma vírgula ali. Ouvindo este, peraí, então primeiro ele recebeu a informação, sim ou não? Qual é a finalidade da gente vir para o culto? É entender o que a Bíblia diz. Onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei. Então, peraí, Jesus não está aqui porque eu estou falando que ele está aqui. Ele está aqui porque a Bíblia diz que ele está aqui. E eu não sei se isso é motivo para você dar glória, para você acreditar que as coisas podem mudar. Aí o texto diz, olha, foi ter com ele, rogando-lhe. Essa palavra aqui, rogo, no original, significa clamor com intensidade. Clamor com intensidade é senso de urgência. Não é que era oração light. Light é pão que você come para não engordar, que eu como para não engordar. Light é o refrigerante, é o suco, é coisa de dieta. Diante dele, ele está dizendo assim, por favor, Senhor.
eu tenho uma necessidade, é sem firula, é sem maquiagem, é sem filtro. Filtro a gente usa lá no Instagram, diante dele é rasgar o coração, é dizer, eu entrei quebrado, final de ano está chegando, não aconteceu o que eu queria, mas por favor, oh, decalaio, relemanta, por favor. Aí o texto segue, rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava Gente, pensa comigo, se sou eu que escuto isso, eu sou emotivo. Se eu vejo uma pessoa caída, eu já fico, isso é meu, me compadece, isso é coisa minha. Mas olha o que Jesus vai fazer. Segue o texto, irmão, por favor. Então, gente, nunca pensou nisso? Então, Jesus lhe disse, se não virdes os sinais e milagres, não crereis? Alguém desligado está dizendo, que ignorância. Está com um problemão e manda uma palavra dessa. Sabe por quê? Estudando aqui, eu gosto muito de usar um comentário, eu tenho alguns comentários, mas eu gosto muito do comentário do Novo Testamento, do Evangelho, de Hernandes Dias Lopes, seu comentário expositivo. E ele, na sua fala ali, ele diz o seguinte, Jesus ali está provando a fé do oficial. Por quê? Porque a fé só do milagre é uma fé superficial. Aconteceu um milagre, ele vai embora. Então a gente não pode ter essa fé superficial. Olha o que Jesus está dizendo para ele. Você só acredita se você vê. Aí Deus colocou algo no meu coração. A fé, ela não precisa de sinais. Não. A fé, na verdade, ela não precisa nem que eu veja o degrau que está ali. Porque quando eu tenho fé, ainda que o degrau não esteja, quando eu descer, eu acredito que Deus vai colocar o degrau. Eu vou liberar uma palavra para alguém que está aqui nessa noite, alguém que me assiste pela live. Ô meu irmão, algumas coisas vão se resolver na sua vida essa semana, a partir do momento que você fazer uso da palavra. Tudo é possível ao que crê. Então, peraí, pregador. É uma igreja inteligente, é outro nível. Peraí, pregador, então me explica. Eu não preciso nem que a minha esposa acredite na minha vitória. Embora a minha vitória inclua ela, porque nós dois somos uma só carne. Então, peraí, então eu não preciso que o irmão do meu lado acredite na minha vitória? Não. A gente fica com essa coisa, ninguém acredita em mim. Aqui não tem não, só lá em Nilópolis. A pessoa vai para o Instagram, para o Facebook e diz, ninguém crê, ninguém acredita. Quem não acreditou, irmão, pelo amor de Deus, quem tem que acreditar é você. Quem tem que acreditar no projeto é você. Quem tem que crer na palavra é você. Quem tem que confiar é você. Aí isso aqui, irmão, eu sei que só meu amigo aqui, que eu esqueci o nome lá que está comigo lá no Instagram, que vai dar glória, que é a sua esposa, né? Vai ter neném. Isso, vai ser uma benção, em nome de Jesus. Olha para cá. É isso aí, eu não gravei o nome, então é meu irmão da esposa grávida. Olha para cá. Aí Jesus disse isso para ele. Vai no versículo 48. Não, lá no 48. Então Jesus disse, se não vides os sinais e os milagres, não crereis. 49, por gentileza. Disse-lhe o oficial, Senhor, desce antes que o meu filho morra. Sabe o que é isso? Segura aí, desespero. Porque ele está acreditando que Jesus só vai operar se estiver lá. Alguém inteligente pegou. Você está orando por alguém que não está aqui. Mas o mesmo Jesus que está aqui, vai lá. O mesmo Jesus que está falando com você aqui, mas irmão, se tu soubesse onde ele está, não me interessa onde ele está, mas o que eu sei é que se Jesus quiser, Jesus vai lá onde ele está, vai lá onde ela está e muda essa história. Porque o problema aqui é enfermidade, mas vamos contextualizar com outros problemas. Lembra que eu disse de novembro e dezembro? Gente, vamos ser honestos, a gente é ser humano. Bate ou não bate de vez em quando umas coisas no pino da gente? Não sei vocês, tem mais alguém honesto aqui comigo? Ah, pensei que eu estava sozinho, pastor Ney, igreja sincera é outro nível.
Que parece, porque a gente pega o microfone, a gente virou super-homem, que a gente não tem medo. Eu estava dizendo para minha esposa, além do ministério itinerante, eu trabalho na segurança também. Então um dia eu prego, no outro dia eu estou na segurança. Esses dias eu estava lá, eu fico no setor que fica tudo escuro depois de 6 horas. Vai batendo, irmãos, um estado de opressão, de depressão e com tudo mais que você imaginar. Mas tu não é crente, sou crente, mas sou homem. Mas tu não prega, mas continuo sendo servo. Mas aí eu me lembro que Jesus diz que está com a gente todos os dias. Aí eu oro, ligo para casa, o conforto vem, porque o Espírito Santo diz: não temas que eu estou contigo. Para ele. Aí o texto segue. Vamos seguir? Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Tem um ponto. Gente, se você não der glória agora, eu vou pedir para elas darem, para não me deixar sozinho. Essa parte aqui é para mexer com o religioso, pastor Ney. Me ajuda, por favor. O que está escrito aqui? E o homem... Não, dá volume. E o homem... Na palavra que Jesus lhe disse, e partiu. Espera aí, não. Isso aqui mexeu comigo. Qual a garantia que ele teve? Ele está 32 quilos. Poxa, irmã, a senhora prega também? Hã? Prega, né? Pregador é terrível. Olha para cá. O homem creu. Ele não viu como o filho estava, porque ele está a 32 quilômetros de distância. Porque tem hora que ficar em cima do problema não vai resolver. Vou falar mesmo isso aqui, pastor Ney não combinou nada comigo não, e se ele não me chamar de novo, não tem problema, mas eu vou entregar o que Deus colocou no meu coração. Você tem que largar o problema algumas horas e entregar na mão de Jesus. Para de ficar velando o problema, tentando resolver com a tua mão, e crê no que Jesus está dizendo. E o homem partiu. Gente, ele está com o filho à beira da morte. Lembra do centurião, do outro oficial? Ele disse: Senhor, eu não sou digno que tu entres debaixo do meu telhado, mas basta uma. Só que esse não pediu uma palavra, ele pediu Jesus. Só que Jesus não opera como a gente quer. Isso aqui mexe com muita gente. O operar de Jesus não é o nosso. Isaías disse que os caminhos dele não é o nosso, que os pensamentos deles é mais alto que o nosso. Então, peraí. Então ele creu na palavra. Por que ele creu? Ele creu porque ele sabia que quem estava dizendo tinha autoridade e poder para mudar. Então segue, pregador. Eu vou seguir. 51. E descendo ele logo. Espera aí. Ele está numa distância de 32 quilômetros. Enquanto ele está falando com Jesus, gente, essa aqui é especial. O Espírito Santo falou no meu coração. Então fala, enquanto ele está conversando com Jesus, lá dentro da casa dele, o milagre já está acontecendo. Há pouca gente pegou, gente. Não. Se você não pegar isso aqui, pelo amor de Deus. Enquanto a gente está aqui, pegando essa palavra, acreditando, a segunda-feira, Jesus já está liberando a vitória. Na terça, Jesus já está liberando a vitória. E o Natal, irmão, fica tranquilo. Jesus já está liberando a vitória. Aí o texto diz: e descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus, espera aí, gente, há uma questão de espaço de tempo. Naquela época não tinha Uber. Ele está subindo 32 quilômetros, porque andando 32 quilômetros já é complicado. Imagine subindo, e no máximo poderiam estar subindo em um cavalo, em uma jumenta, eu não sei, a Bíblia não diz, mas olha só que coisa linda. Gente, eu paro aqui. Os seus servos, e lhe anunciaram, o quê? Dizendo, o teu, espera aí, ele está conversando com Jesus, ele está subindo, o menino está morrendo, ele está conversando, e enquanto ele conversa, Jesus opera.
enquanto você ora, Jesus opera. Enquanto você dá glória. Isso não é chavão de pregador, isso é verdade. A minha esposa é prova viva disso. No ano que nós casamos, eu vou continuar na mensagem, eu ainda tenho alguns minutos. A minha esposa foi acometida de 8 para 9 pedras na vesícula, não foi isso, Faila? 8 ou 9, eu não me lembro mais. A minha esposa secou. Desempregado, as agendas nenhuma. Então pense, irmãos, literalmente na dependência de Deus. Literalmente, como hoje é, literalmente na dependência de Deus. Plano de saúde, o famoso SUS. Que se não funciona agora, imagine naquela época. Não tinha minha filha ainda. Nós somos casados há 23 anos. E ainda ouvindo algumas calúnias. Eu era diácono, mas já pregava. E eu me lembro um dia, eu falei, vamos para o culto. Porque culto é lugar de perspectiva de milagre. Vamos para o culto, uma igreja simples. Simples no sentido logístico. Mas Jesus é o mesmo. E o pastor falou, quem vai orar pela irmã Faila é o diácono Robson. Eu confesso. Eu estava sem força, mas crendo. Ele disse, através da oração dele junto com a igreja, Deus vai operar. E opera e não opera, eu estou resumindo, opera, não opera, 8 pedras na vesícula. E se alguém já esteve aqui sabe, que se não operar, e ela estourar, alguma coisa assim, morre. Nós perdemos uma irmã em Cristo assim. E a Faila lá, magrinha, porque a água doía. Vamos orar. Eu falei, Senhor, eu estou igual aqueles leprosos, se ficar, morreremos. Então vamos embora. E oramos. Eu não sei se você crê, mas eu vou te dizer o que aconteceu. Eu creio na maior profecia que é a palavra, mas creio nos instrumentos de Deus. Não vivo guiado por isso, vivo guiado pela Bíblia. E após a oração, Deus usou uma pessoa e disse que estava curando a Faila aquele dia. Eu sempre gostei de ler a Bíblia. E a Bíblia diz que eu tenho que provar os espíritos, não o profeta. Eu falei, se tu está curada, o que tem para a gente comer? Macarrão. Mais o que? Macarrão. Então vamos comer macarrão. Faz um macarrão. Tinha um extrato de tomate, ela não podia beber água, não foi assim? Ela fez um macarrão, a gente não tinha Thalita, porque a Thalita passa bem, mas isso é outra mensagem. Fez um macarrão, comeu o macarrão. Eu falei, está doendo? Ela, não está doendo nada, só estou me sentindo pesada, porque a quantidade foi grande. Muito tempo sem comer. Está doendo? Não. Está doendo? Não. Agora vamos provar se o Senhor curou. Não é duvidar, é provar. Vai no médico. Vai no médico, bate a ultrassonografia, vira para cá, vira para lá, vira para cá, vira para lá. Alguém já pegou? Vira para cá, vira para lá, vira para cá. Não, muda de aparelho. Cadê a pedra? Ela já sentiu dor no joelho, dor na coluna, dor na cabeça, mas a vesícula está limpa pelo poder da palavra de Jesus liberada. A gente não precisa inventar nada, Ele continua o mesmo. Olha o que vai acontecer, versículo 52. E perguntou-lhe, pois a que horas se achara melhor? Ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Olha para cá. Um dia anterior, ele está falando com Jesus. Bota o versículo 53, por gentileza, amigo. E entendeu, pois o Pai, que era aquela hora mesma em que Jesus lhe disse, o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Quer uma palavra de esperança para esse final de ano? Levanta as mãos, que eu estou com vontade de profetizar pela palavra. Se você crer, mas tem que crer, irmãos, se você crer, esta semana que começa hoje, não é amanhã, começa hoje, vem novidade para a tua vida, vem um tempo de honra para a tua casa. Pastor Ney, levanta a mão. Vem um tempo de provisão para a tua família, vem um tempo de provisão para a Nova Vida em Vila Rosali. É crer no poder da palavra,
é acreditar no poder da palavra. Me prova na Bíblia, pregador. 1 de João, capítulo 5, versículo 14. Olha que coisa linda é a palavra. 1 João, capítulo 5, versículo 14. E esta é a confiança que temos em quem? Nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Olha outro, para você sair daqui dando glória. Salmo 56, versículo 11. Em Deus, Salmo 56, versículo 11. Irmãos, isso aqui é para a gente machar. Salmo 56, versículo 11. Em Deus tenho posto a minha confiança, e não temerei o que possa me fazer o homem. Ei, deixa eu te falar, Deus está acima da sua dívida, Deus está acima dessa ameaça, Deus está acima desse diagnóstico, porque a nossa confiança tem que estar posta no Senhor. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos, e a igreja faz menção do nome do Senhor. O que me faz pregar? É viver, irmão, esse extraordinário de Deus. Quem está pregando para você, porque às vezes parece fácil, né? Alguém que está vivendo uma vida abastada em todos os sentidos, está com saúde, está bem, financeiramente, mora bem, tem um bom carro, tem um bom emprego. Só que eu estou dizendo para você que depender de Deus não é deixar de trabalhar, não é deixar de fazer, não é deixar de correr atrás, é acreditar que Ele está acima de todos esses problemas, é crer na palavra. Se a palavra está dizendo que Ele tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, fecha e ninguém abre, eu pego essa palavra. Se a palavra está dizendo que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, eu pego essa palavra. Então saia daqui hoje, cabeça erguida, diga comigo, cabeça erguida, fé renovada. Agora, se você quiser, tá? Fala para quem está do seu lado, amanhã é só a conclusão do que Ele já liberou aqui hoje. Ai, mamãe, eu sei, se curou lá em casa, se proveu. Ô irmão, pelo amor de Deus, eu estava conversando isso aqui com as meninas, 2 meninas, né? Então eu fui conversando com elas. A Thalita estava falando para mim, pai, porque a Thalita está crescendo. A Thalita está crescendo. E eu fico olhando e falo, Senhor, faça como Israel no deserto. Faz as sandálias crescerem. Faz a roupa crescer. Só que Deus, irmãos, Ele é tremendo. E um pai, você que é pai está entendendo o que eu estou falando. A gente fica apreensivo, mas o Senhor é aquele que diz, eu cuido, eu sustento, eu envio, eu toco, eu faço, e não precisa ficar botando cara de piedade na rede social. Um dia o irmão falou, tu não tem problema não, varão, eu só vejo tu botando coisa boa nas redes sociais. É porque rede social é para botar coisa boa, melhor foto, melhor ângulo, melhor roupa. E os problemas? Fecha a porta do teu quarto, fala em secreto com o teu pai que vem em secreto te recompensará. O que a terra não ouve, o céu ouve, e o que o céu fala, a terra ouve, e a provisão chega. Tem provisão para a tua casa, tem provisão para a tua família, tem provisão para essa igreja. Aleluia! Pastor, eu acho que o senhor está emocionado. Estou emocionado não, meu filho, eu estou convicto do que eu estou falando. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. Eu não tenho que ver o degrau, eu tenho que acreditar que o degrau vai estar aqui. E vai por mim, irmão, vai por mim. Eu estou à vontade para pregar aqui hoje. Vai por mim. Tem testemunho de milagre para a tua vida. Pastor Ney, fui pregar quarta-feira agora, na igreja metodista lá em Madureira. Eu nem lembrava, já tinha pregado lá 2 vezes, eu nem lembrava. O Senhor estava falando no meu coração, porque irmão, o profeta ele não profetiza segundo o que ele tem, é o segundo que Deus manda. Porque senão doente não pregava sobre cura, desempregado não pregava sobre emprego, porque quem abre porta não é quem prega, é o Deus que a gente prega.
Alguém vai dizer, ué, mas ele está pregando sobre libertação e na casa dele tem uma pessoa endemoniada. Querido, quem liberta é o Deus que eu prego, não é o pregador. Eu prego aqui, Deus trabalha lá. Eu prego aqui, Jesus cura lá. Eu prego aqui, Jesus abre lá. O que eu estou dizendo para você é que não é você, não sou eu, não é o pastor Ney, não é a placa da igreja, não. É o nome de Jesus, é a palavra de Jesus. E a Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Aí, meu irmão, tecladista, tem 2 minutos, né? Até 55, né, pastor? Não é isso? Amém. Eu estava falando com ela, quando eu estava vindo ali, aí anunciou, Nova Vida, Vila Rosali, celebração. Eu falei, olha o horário, 6 horas. Eu gosto disso, irmãos. E olha que eu nem sou militar. Eu gosto desse negócio de horário. Já cheguei atrasado, 6h10. Falei, bora, sobe, tá atrasada, vai. Tá atrasada, bora. O obreiro acho que ficou até assustado lá embaixo. Me perdoa, irmão. Mas é assim mesmo. Vambora, olha pra cá. E o irmão falou assim pra mim, pastor, o senhor lembra como o senhor esteve aqui? Eu não lembrava. O senhor falou de um tempo novo. Eu falei, não lembro. Aí ele falou, foi uma mensagem assim. Eu falei, agora eu lembro. Ele, então, como é que é o nome do lugar que vende chocolate, para mim não cometer uma gafe? Não estou falando de loja americana, não. Eu estou falando daquele lugar bonito que vende chocolate. Não é Cacau Show, não, gente. Para com essas coisas. É Bomboniera. Como é que é o nome? Tá bom, um lugar luxuoso, que ninguém também sabe aqui, todo mundo de Vila Rosali, vamos parar de graça, que vocês não sabem, Cacau, não, ele abriu uma loja de chocolates finos. Aí eu fiquei pensando, tu mora onde, varão? Ele falou, mora aqui em Madureira. E aonde tu abriu? Eu peguei aquela palavra, pastor, porque aquela palavra não era sua, o senhor só foi o instrumento. Eu peguei aquela palavra, nós estamos na Avenida Atlântica, em Copacabana, eu não estou mentindo, eu estou no altar. Ele abriu lá, e qual foi a condição? Jesus deu, e eu falei, e aí, varão? Ele me dá o endereço que eu vou mandar um chocolate para lá. Eu falei, manda mesmo. Por quê? Porque ele creu na palavra que foi pregada. A diferença não é você crer em mim, é crer na palavra. Não é crer no pastor, é crer na palavra que o pastor libera, e a tua vida vai mudar. Tem gente que não muda, pastor, porque não recebe a palavra. E eu fecho aqui. Eu nem sou muito disso. Eu estava falando para a Faila hoje, ela estava fazendo a comida, quando a gente chegou da igreja, terminando, né? Aí ontem eu lá no trabalho, conversando com um colega, e ele falou, Robson, ele me contando alguns testemunhos, e ele sabe que a gente vive essa coisa do ministério, não porque eu quero, não é porque eu quero, porque muitas vezes já tentei fugir, e ele disse, mas quando Deus quer, Deus opera, Deus cuida, e o Espírito Santo falou assim, eu estou usando ele para você. Ele não machou, ele não falou em língua estranha, ele não sapateou, e ele disse, quando Deus quer, Deus tira daqui, bota aqui, Deus toca lá para trazer para cá, Deus abre aqui, Deus fecha lá. Aí aquilo foi entrando no meu coração, eu sabia que eu estaria aqui hoje, Deus colocou essa palavra no meu coração. E sabe qual é o tema dessa mensagem para você ir embora? Creia no poder da palavra de Jesus. Eu vou repetir, creia no poder da palavra de Jesus. Se a palavra diz que tem cura, tem cura. Se a palavra diz que tem solução, tem solução. João capítulo 11. Lázaro está doente, manda recado para Jesus. Está enferma quem tu amas, a Jesus. Essa enfermidade não é para a morte. Quem olha de fora está dizendo, que amigo, hein? Não deu prioridade, Jesus, vou ficar mais 2 dias. E agora? Lázaro morreu. Porque para Jesus, tanto faz morrer ou doente. Quando ele chegar, ele resolve. Aleluia. Aí Jesus chegou em Betânia, na porta. Marta, se tu tivesse aqui, olha só, irmão, que loucura. Se tu tivesse aqui, como se da onde Jesus estava, ele não podia resolver, meu irmão não teria morrido. Ele está dizendo, se creres, teu irmão há de ressuscitar. É condicional. Amém, Maria? Se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. Eu sei. Vamos correr para a gente acabar? Aonde colocaram? Colocaram ali, Senhor. Aqui não estava ligada. Cheira mal. 4 dias. Já está passado. Jesus falou, quem colocou a pedra não foi eu. Então quem colocou a pedra que tire a pedra. Tira a pedra. Quem colocou ponto final em algumas histórias aqui foi você, não foi Jesus.
Mas ele está dizendo, Robson, diz para eles que eles colocaram o ponto final, eu coloco uma vírgula. Essa história não acabou ainda. Alguém está gritando, irmão, eu vi, no mundo diz que a esperança é a última que morre. Não, a esperança da igreja até morreu, mas no terceiro dia, quando o diabo estava em festa, ele ressuscitou, está vivo no meio de Vila Rosalie nessa noite, para dizer para mim e para você, eu estou operando. Cadê aquele ministério de louvor bonito, para a gente fechar no horário? Aleluia. Eu estou dizendo para você que tem esperança para a tua vida. Cortaram, conhece assim? Conhece? Cortaram. Se vocês não cantam isso, pode ser outro. Eu também não sei cantar, então canta outro. Eu não vou fazer, o pastor Ney canta, eu não canto. Irmão, desculpa, eu sou autêntico, não dá para ficar com maquiagem, né? A primeira vez eu fiquei meio assim, eu falei, não, eu vou me soltar, vou ser eu. É Deus que faz, é Deus que toca. Com muita educação e respeito, eu não canto, vou cantar. Pastor Ney cantando aqui, glória, glória, vencendo, vem Jesus. Eu estava ali lembrando do meu início. Meu início, que eu ficava oprimido, porque no início a gente fica oprimido, né? Ou você já chegou liberto? Acho que não, eu também não. Eu ficava oprimido e alguém cantava esse hino, eu sentia uma paz, igual Saul quando Davi tocava, mas isso fica por outro dia. Vem cá, cadê a primeira vida para Jesus aqui nessa noite? Eu vou deixar vocês aí, minha irmã abençoada, cadê o esposo? Tá ali? Ô vaso de Deus, Deus abençoe, casal bonito, né? Uma benção, fico lembrando eu da Faira quando era mais novo. Olha para cá. Cadê a primeira vida para Jesus? Eu sei que tem. Você entrou aqui hoje desesperançado. Isso não é palavra lançada ao vento, não. É o Espírito Santo que te viu. Ele quer trabalhar na tua vida. Hoje o pregador lá de manhã falou uma coisa verdade, sobre confissões. A gente tem que saber para quem confessa. Para Jesus e para pessoas intercederem pela gente. Tem oração que é libertadora sobre a nossa vida. E eu estou com essa vontade de orar pela tua vida, para tu levantar as tuas mãos e sair daqui com ar de vencedor em Cristo Jesus. Cadê a primeira vida? Eu quero orar por você. Não tenha vergonha. Vergonha não muda a história. O que muda a história é a atitude. Cadê a primeira vida? Isso. Vem um ali, ó. O Senhor não erra o endereço. Você pode aplaudir? Alguém abraça ela aqui? Se veio a primeira, vem a segunda. Cadê a segunda vida? Vem cá, se tem alguém na galeria, vem cá que eu quero orar. Isso, é coragem. Ô Espírito Santo, cadê a segunda vida? Eu quero orar pela tua vida. A igreja fica ligada, irmão, em nome de Jesus. É o Espírito Santo dizendo, eu estou contigo, crê na palavra. O pastor Ney te conhece aqui, mas o Senhor te conhece, as tuas interrogações, os teus medos, os teus traumas, e Ele está dizendo, creia na minha palavra. Aleluia! Isso, joga a mão lá em cima! Alabande a calabaia, remanto que lebaraia. Há uma unção de renovo aqui. Há uma unção de renovo aqui. Isso, renova Jesus. Ô Pai, joga a mão lá em cima. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Tem provisão para tua casa. Eu creio em ti. Baixinho, baixinho. Eu vou orar por essa moça aqui. Mas há uma unção de renovo aqui na tua vida hoje. Não é porque eu estou pregando, é porque Ele faz essas coisas. Pode cantar baixinho. Vamos orar? Qual é seu nome, minha irmã? Fabiana? Estava afastada não, né, Fabiana? Fabiana? Você estava afastada não, né? A Fabiana só precisa de oração. Vem cá, estende a mão para cá. Ô Espírito Santo, eis aqui a Fabiana no teu altar. É o Senhor que faz o milagre, Senhor. Ó Deus, que não seja as minhas mãos, seja as tuas mãos tocando. Tu
conhece a angústia da alma da Fabiana, Senhor. E que toda opressão pelo poder da palavra caia por terra. Que toda angústia, que toda ansiedade cai por terra nessa noite, em nome de Jesus. Vem, pastor Ney, canta. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. E o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus, em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Vai virar vigília, hein? Haja o que houver, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, mas eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em
Espírito, deixa o Espírito, deixa o Espírito. Pode gritar, pode glorificar, pode falar em línguas. É isso aí, é uma visita nova, diferente. Ele irá prover de novo. Ele irá prover de novo. Eu não vivo do que eu vejo. Não. Oh! Ah, meu irmão, dá vontade de sair correndo por meio dessa igreja. Vontade de pular, dá vontade de sair correndo e dizer glória a Deus. Oh! Muito obrigado por esse tempo novo, Jesus. Muito obrigado por esse tempo novo. Muito obrigado pelo que tu tens feito pela tua igreja nesses dias. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Te louvo e te agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Diga um amém grandão aí, vai. Dê o melhor aplauso a Jesus. Obrigado, pastor Robson, você e sua família aqui presente, muito obrigado mesmo. Obrigado, igreja, por você ter vindo. Obrigado vocês que estão aí na rede social nos vendo nesta noite. Esse novembro, esse dezembro é um ensaio que nós estamos fazendo para janeiro. Janeiro nós vamos viver o janeiro de Deus. Todos os meses são do Senhor, amém, amados? Janeiro de Deus vai ser o nosso tema, já vou abrir para os irmãos. É tempo de avivamento. Escuta essa, janeiro de Deus é tempo de... Última semana de janeiro, última sexta-feira de janeiro, vigília.
Tá fraco, né? Nós vamos ter 3 pregadores nessa vigília. Não sei se vocês vão aceitar. Um é o Robson, o outro é o... Não sei se vocês vão aceitar, né? O outro é o Gustavo, não é isso? E o Leandro vai estar conosco aqui na vigília. Em janeiro eu não prego em culto nenhum, nem terça, nem quinta, nem domingo de manhã, nem domingo à noite. Vai tirar férias? Não. Eu só vou receber em janeiro, como você também vai receber. Amém? Se prepare. Janeiro de Deus é tempo de... Janeiro de Deus é tempo de... eu acho que você nem vai tirar férias em janeiro, né? Acho que você vai desistir das férias. Se você não vir, eu tenho certeza que muitas pessoas de outros lugares virão. Um tempo novo Deus está preparando para cada um de nós. Amém, amados? Amém mesmo? Erga suas mãos aos céus. Pai, obrigado por esse tempo novo que Tu está nos dando. Que a Tua bênção esteja conosco. Obrigado, nos dê uma boa semana e que Deus nos abençoe. Rica! Aplauda Jesus! Mais forte! Mais forte! Você é a igreja do Senhor! Amém, amados? Dê um beijo, um abraço nesse irmão. Tenha uma boa semana.